Olá, dando início a mais um episódio da República Popular das Letras. Tem um anúncio que no dia 1º de dezembro, a Livraria Sebinho vai lançar o romance A Lua ao Avesso, da americana Justine Strand de Oliveira, tradução do professor Bertone Licarião, da Universidade de Brasília. Um romance que tem como pano de fundo a ditadura militar. Hoje eu tenho a grande honra de receber o jornalista e ilustrador Jô de Oliveira. Jô de Oliveira é de Pernambuco, da ilha de Itamaracá, passou grande parte da infância em Campina Grande, na Paraíba, depois foi para Aquidauana e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, mudou-se para o Rio de Janeiro e estudou na Escola Nacional de Belas Artes do Rio e depois em Budapeste, onde fez cursos de desenho animado no Estúdio Pannonia e depois frequentou a Academia Húngara de Artes Aplicadas, Magyar Iparművészeti Főiskola. Hadimag! Magyar Iparművészeti Főiskola. Falar em húngaro não é coisa fácil, ele fala. Jô, é um prazer enorme trazê-lo aqui. Você sempre, desde que eu vim para Brasília, há 44 anos que eu conheço, então já temos aí meio século, já não é? nos cruzamos algumas vezes. Né? Várias vezes. E é impressionante, assim, eu admiro muito o seu trabalho. Você acaba de lançar em Portugal o Palmeirim de Inglaterra, que é uma dessas histórias medievais da cavalaria, não é? Exatamente. E ilustrado por você em cordel. Exatamente. Em cordel. Então, E adaptado, não esqueço o nome dos autores. A adaptação de José Santos e Marco Aurélio. Dois talentos fantásticos. Aurélio com H, Exato, que é a primeira vez que eu vejo. Baiano. E o Zé fez cordel, mas ele é de Minas Gerais. Eu digo mais porque geralmente o cordel é mais ligado ao Nordeste, embora se faça em todo o Brasil. E quem é o Francisco de Moraes? Francisco de Moraes é o seguinte, olha, como começou, eu vou te contar como foi interessante essa história. Eu estava lendo o Don Quixote e tinha uma citação dizendo que os livros de Don Quixote, decidido pelo parente dele, a prima e outra pessoa lá, se não me engano, o barbeiro, de que o que estava fazendo o Don Quixote ficar maluco era a leitura. A leitura. Então, o que aconteceu? Eles decidiram queimar os livros de Don Quixote, mas foram, assim, condescendentes e começaram a escolher pelo menos alguns que não deveriam ser queimados. E entre eles estava o Palmeirim. A Palmeirinha, a Amadeus de Gala, tem outro mais 3 que eu não consigo me recordar o nome agora, são 4. E eu achei interessante, eu falei, que interessante. Aí fui atrás, né? Hoje é muito fácil fazer pesquisa assim, rápida, e descobri que realmente esse livro foi escrito por um português, né? Que o Francisco, que estando em Paris e não tendo muita coisa para fazer, que ele era, acho que, diplomata, e resolveu, com respeito a todos os diplomatas, ele resolveu escrever. E caiu nas graças, né, da liberação do Cervantes. E o Cervantes, então, conseguiu homenagear esse livro dizendo que ele foi salvo da queima. Né? Da destruição ali do... Exato. Aí eu encontrei com o Zé, que estava indo para Portugal. Aí eu falei, Zé, vê se você acha alguma publicação. E ele trouxe uma versão resumida de 64 páginas, que eu achei interessantíssimo. E depois, então, a gente começou a batalhar. Encontramos, primeiro foi a FTD. A FTD publicou, e durante uns anos ficou na FTD, e depois, passado o tempo, foi devolvido. E então achamos essa editora de uma amiga nossa, lá que o nome da editora é nova, deixa eu ver o nome da editora. O nome da editora meu Deus, está aqui, Rota Imaginária, e cuja a dona é a minha amiga Camila. Né? E ela resolveu lançar e fez esse lançamento em Portugal recentemente. Infelizmente eu não fui, mas foi muito legal para a gente lançar uma obra portuguesa, né? Publicada no Brasil e lançada em Portugal no festival.
Ô, Jô, quando eu conheci você, você trabalhava na CFP. Comissão de Financiamento da Produção do Ministério da Agricultura. Isso, e você ilustrava as publicações da sim. CFP. Isso. E, evidentemente, você trabalhava tanto como ilustrador, trabalhou no Jornal de Brasília. Como fiz também no Jornal de Brasília. Né? Exatamente. E naquela época você fez algumas ilustrações, eu me lembro. Tinha acabado de ser liberado o filme do Vladimir Carvalho, sim. do País de São Saruê. Sim, sim. E coincidiu naquela época que você lançou uma revistinha sobre o Lampião. Isso, exatamente. Não é? Exatamente. Você trabalhou aqui também na revista Risco. Que foi a primeira revista publicada em Brasília. Juntamos os meus amigos, mas alguns deles estudantes na escola na UNB, e fizemos esse livro, né? Com outros ilustradores, aliás, cartunista, que era muito, na época, a gente fez até salão de humor. Coincidentemente, foi na época dos salões de humor, que era feito lá no Piracicaba. Não, aqui mesmo. Teve 3 salões de humor. Durante a ditadura, fizemos 3 salões dentro da fundação. Foi interessantíssimo, né? E pelo que sei, não tivemos muitos problemas, não. Olha que coisa interessante. O pessoal era bem mais humorado na época. Exato, era bem mais humorado. Então, eu estou vendo aqui alguns linóleos, que você chama, exato, né? Que é a xilogravura feito não em madeira, mas sim sobre um outro objeto, né? Que é que se usa muito para forrar chão. Antigamente se usava muito. Sei. Então a gente está vendo essas ilustrações, Lampião. Sim. Lampião e Maria Bonita. Isso fez na Hungria. Você fez na Hungria, fez parte do seu curso. Isso fez parte do meu curso, que era, eu fiz uma série de gravuras, todas dedicadas assim, ao Lampião Fantástico, né? Porque eu tenho essa relação muito, muito próxima, porque fez parte da minha infância, essas histórias de cangaceiro. E quando eu resolvi assumir, fazer trabalhos em volta da figura do Lampião, eu me baseei no Lampião Fantástico, no Lampião imaginário, né? Sim, não exatamente na aventura, que eu não tinha muita pesquisa na época, mas eu fui em cima das histórias que eu escutei quando era criança. Aqui nós temos São Jorge. São Jorge. São Jorge, exatamente. É uma figura assim muito. Eu gosto muito desse negócio de cavalaria, porque quando eu estava em Aquidauana, eu servi o exército. E eu servi o exército porque eu queria ter o contato com desenhar cavalos. Foi isso que eu fiz, né? Durante o tempo que eu estive, os 10 meses que eu servi no exército, eu desenhei muito cavalo. Então eu tenho uma paixão muito grande por esse animal também, né? As daí são coisas, né, que foi, inclusive, baseado na capa da revista que eu fiz do Pasquim, que o Pasquim pegou minhas histórias, as histórias, e publicou. Tá aqui, ó. Ah, sim. Né? Essas histórias tinham sido antes lançadas na Itália. Né? E o Ziraldo, eu encontrei com o Ziraldo lá no Festival Internacional de História em Quadrinhos na cidade de Lucca, em 73, 74. E o Ziraldo se encantou e falou: quando você voltar para o Brasil, vamos publicar. Porque estava sendo publicado na Itália. Eu publiquei 2 dessas histórias, e depois essa história foi interessante. Depois do Pasquim publicou em vários países. Eu tenho edição na Argentina, eu tenho edição na Dinamarca, eu tenho edição recentemente edição na Sérvia, eu tenho uma edição em grego, o Lampião falando grego, é interessante, nos balões. Né? E, enfim, foi muito interessante essa experiência. O interessante também disso é que o meu estilo fugia um pouco do tradicional, do cartoon, do desenho, que é muito influenciado até hoje pelo quadrinho americano, o quadrinho mundial, né? E eu tentei fazer em cima da cultura popular, da estilogravura, dando um caráter bem brasileiro. E a história era brasileira, né? Então foi. Dom Sebastião. Dom Sebastião. Fez parte também da minha infância, né? Muito interessante essas histórias sobre o sebastianismo, sobre a Guerra de Canudos. Tanto é que depois eu até lancei um livro. Você tem esse livro aqui publicado na Itália, que está para sair agora para uma editora da Bahia. E é isso. Aqui também o Antônio Conselheiro. Antônio Conselheiro. Esse aí, você vê que esse trabalho eu fiz quando eu estudava, você pode ver, em 68, quando eu estava ainda aqui no Rio de Janeiro. Eu comecei a fazer
estilo de gravura, mas usando um processo que eram as placas com camada de gesso, onde você jogava, fazia os desenhos com pincel em nanquim e depois você raspava. E para mim, que sou ilustrador não tem muita paciência de fazer gravura. E eu consegui fazer uma coisa muito semelhante à gravura, usando um processo totalmente diferente, né? Que é o processo não de cavar madeira, mas sim de raspar um desenho em cima de uma superfície, de uma camada de gesso. Olha. E o efeito é o mesmo, né? Muito parecido, claro. Claro. Esse daí também esse daí já são gravuras feitas em linóleo. Aqui os coloridos. Os coloridos. Bom, quando eu voltei para o Brasil, uma coisa muito... Pavão Misterioso. Pavão Misterioso. Essa é uma história, eu vou contar a história do Pavão Misterioso. Né? É o seguinte, quando eu vim para o Brasil, quando eu cheguei no Brasil em 75, a primeira coisa que eu procurei para ver se eu podia fazer algum trabalho foram os Correios. E eu levei selos fictícios que eu tinha feito na Hungria para o meu diploma, né, para o meu trabalho de diploma, e os Correios aceitaram. Então, o primeiro selo que eu fiz foi sobre 3 selos sobre Mamulengo, que é o teatro popular de bonecos, né? E deu certo. Tanto é que, a partir daí, eu continuei fazendo selos durante muito mais de 40 anos. Eu fiz selo para os Correios. Eu tenho mais de 50 peças. Ô, Jô, uma coisa interessante desse papo nosso é que quando você fala em selo, tem muita gente que nem sabe o que é Nem sabe, né? Isso é comum, né? Não sei. É uma coisa... Vamos mostrar aqui alguns selos e mostrar que antigamente, em vez de você mandar um e-mail ou um zap, uma mensagem, você mandava cartas. Pois e para pagar a tarifa, né? Eu recebo, a tarifa, você tinha que comprar selo, tinha que colar no envelope. E colar no envelope e mandar. Que é um comprovante de que você pagou a remessa, né? Olha o Mamulengo aí. Exato, 76, eu cheguei em 75. Você ficou quantos anos na Hungria? 6 anos. 6 anos. Eu fui em começo de 69 e voltei em começo de 75. E você se casou com uma búlgara. Casei com uma búlgara, que por acaso eu encontrei lá porque ela estudava também na escola de idiomas, né? Eram pessoas de 40 países diferentes e nós morávamos no colégio, então foi fácil, né? E por sorte colocaram os países com a letra B juntos, era Brasil, Bulgária e Bolívia. Você uma vez me contou que tinha muita gente do Vietnã, porque... Muito, era a guerra do Vietnã, tinha mais de 5 mil vietnamitas estudando na Hungria. Os países socialistas ajudavam, né? Ajudava muito como é que chama? Os vietnamitas, né? Dando curso justamente se preparando para quando terminasse a guerra, tivesse gente preparada para trabalhar. Foi o que eles fizeram, deu certo, né? Aqui, Jô, nós estamos de volta ao Pavão Misterioso e eu queria lembrar o seguinte, que você mencionou o Ziraldo, por causa da ajuda que ele te deu na revista, nessa revista. E você menciona temas que são básicos no movimento armorial. Sim, eu tive contato com o livro do Suassuna. Um amigo meu, que hoje é embaixador aposentado, ele tinha o livro A Pedra do Reino, ele me emprestou. Quando eu li A Pedra do Reino, eu falei, caramba, é um caminho muito bom, né? Porque até então as minhas referências eram mais em cima de cordel, ou em cima de contos folclóricos, mas quando caiu o livro do Suassuna, eu achei, me abriu portas, e eu comecei então a tentar fazer fazendo quadrinhos que tivessem alguma ligação com o movimento armorial. Que é toda essa cultura de temas medievais, de cavalaria, isso, exatamente. De navegações. Exato, da tradição oral, né? Da tradição oral, o cordel, as cirandas, os cocos. Exatamente, originário, inclusive, da Península Ibérica, né? Que é de onde vem a nossa cultura popular em peso mesmo. Sebastianismo, exatamente. Então, eu estou dizendo isso também só para lembrar que, exatamente neste momento, nós temos 2 exposições no CCBB. Imperdíveis, né? Uma do Ziraldo e outra do movimento armorial. É muita coincidência. E eu já tive, eu estive nas 2 exposições, eu vi a exposição no mês passado, se não me engano, lá no Rio de Janeiro, e agora, essa semana, eu já estive vendo essa exposição aqui. É muito interessante, é muito bonito, não é? Tem muita influência do cordel, inclusive tem uma sala só dedicada ao cordel, onde tem meu grande amigo
ele e a família dele, boa parte dos filhos dele, nós temos uma relação muito boa, que é o J. Borges. O J. Borges eu conhecia muitos anos atrás, através do meu amigo, o Franklin, como chama? Me escapa o nome dele agora. O ministro? Não, aquele o colecionador, o jornalista, nós falamos dele ontem. Ah, é verdade. Jeová Franklin. Através de Jeová Franklin eu conheci vários cordelistas, porque o Jeová tinha infelizmente já faleceu, e o Jeová era um grande colecionador de xilogravura, e ao mesmo tempo, quando tinha feiras de livro aqui em Brasília, os cordelistas vinham do Nordeste e ficavam na casa dele. Ele morava numa casa muito boa, ali perto do Gilberto Salomão, e eu comecei então a frequentar quando tinha esses encontros que as pessoas se hospedavam lá, então terminei conhecendo muita gente boa, né, através do Jeová. Eu conheci um grande cordelista, que era membro de uma dinastia de cordelistas da Paraíba. Já sei quem é. Que você também conheceu, que é o Paulo Nunes Batista, que morava na minha cidade, Anápolis. Que figura fantástica. Eu fiquei várias vezes de visitar em Anápolis, mas por pura preguiça não foi. Mas eu sempre encontrei com ele, sempre fizemos homenagem a ele através da Conceição, da Biblioteca Demonstrativa aqui de Brasília. Nós fizemos uma grande homenagem a ele em 2011 ou 2012, foi por aí. E ele ficou muito feliz, foi muito legal. Ele faleceu, acho que tem uns 2 anos, 3 anos, com 90 e tantos. 90 anos, exatamente. Sempre conversava com ele, sempre que tinha oportunidade eu encontrava. Quando ele vinha visitar uma filha dele que mora, se não me engano, aqui em Valparaíso, eu fui algumas vezes na casa dele, ou então nos encontrava no Park Shopping, onde tem uma livraria lá. Ô, Jô, ele tem uma característica engraçada, porque ele era um militante comunista e ao mesmo tempo era espírita. É ótimo, né? É um comunismo psicografado. Que legal, né? Que legal. Ele devia falar com Marx, né? Ele devia ter uma relação muito boa com Marx. Eu convivi com ele. Vamos baixar o espírito do Marx aqui. Que figura. E eu disse que era de uma dinastia, porque esses Nunes... exatamente. Esses Nunes Batistas eram um bando de cordelistas na Paraíba. E tem vários descendentes que continuam fazendo coisa, né? Trabalhando nessa área e, enfim, são pessoas muito importantes para a cultura popular brasileira, né? Para a tradição. Eu sempre gostei muito do trabalho dele, eu sempre... E, enfim, vários cordelistas, são muito meus amigos. Fiz questão de procurar, fiz capa para vários deles, né? E essa relação eu consegui graças porque eu dediquei o meu trabalho a divulgar a cultura popular, em especial o cordel, porque eu fiz muitos livros infantis, e o livro infantil é muito próximo da literatura de cordel, porque é narrativo, tem que contar história, né? E muitos dos livros, recentemente, já ilustrei 7 livros com peças do Shakespeare narrado em cordel por amigos meus, né? Que eu não escrevo cordel. Sei. E como é que foi a recepção desse... Olha, aqui o Gonzagão, né? Como é que foi a recepção desse tipo de abordagem sua lá na Hungria, naqueles... Olha, foi muito bem nesse sentido, por exemplo, eu consegui fazer um livro infantil lá para o meu trabalho de diploma, que era a história, infelizmente eu não trouxe aqui, que é uma história que eu peguei do Câmara Cascudo, que era a narrativa do Câmara Cascudo, sobre o Bumba Meu Boi, sobre o alto do Bumba Meu Boi. E eu fiz lá, e foi impresso lá na própria escola, e depois, 40 anos depois, o Marco Aurélio reescreveu em cordel, e nós lançamos há uns 4, 5 anos atrás na Bienal de São Paulo. Ou seja, e tem uma grande sorte, porque o fato de ser uma coisa não na linha muito comercial, infelizmente tem esse problema, não é muito vendável, mas que chama sempre a atenção. Porque é em cima de uma tradição visual pictórica que não é tão comum, né, hoje, né? Aqui o Alto do Natal. Isso, o Alto do Natal é uma prancha maior, né? Bem maior. Foi o Banco do Brasil que me convidou, e é bem maior. Para os lados tem mais coisa. Sei. E o Banco do Brasil ampliou isso com 10 andares de altura, já pensou? Nossa! Foi durante um mês inteiro do Natal, em 2005. 2005, Natal 2005, estava lá em cima. O que chama atenção aqui, tem um anjo tocando harpa, que é um elemento europeu. Aqui, né?
o Bumba Meu Boi, o índio, né? o índio. Tinha mais, tinha gaúcho, tinha de várias, tinha várias referências. O casal é negro. Isso, exatamente, né? Porque o Jesus Cristo, os palestinos não eram loiros, não é? Pelo que eu sei, não eram mestiços, né? Era mistura de árabe, sei lá, com uma porção de povos, e sempre dando essa característica. Tanto é que o título dessa peça era Natal Brasileiro. Natal Brasileiro. Natal Brasileiro, né? Isso foi, infelizmente, só fiz uma vez. Aqui, Mama África. Mama África. Eu tive a oportunidade de ir para, através desse meu amigo que eu conheci na Hungria, que é o Cardoso, nosso amigo. Ele fez o seguinte, ele me convidou para participar de uma feira em Angola. Foi eu e um amigo meu, um escritor, que eu fiz questão que fosse com um escritor também. E o que aconteceu? Eu tinha que levar desenhos. Aí fiz uma exposição lá. Eu fiz algumas coisas que tivessem relação com a África. Tanto é que depois esse meu amigo fez alguns livros com a cultura de lá de Angola e eu ilustrei e foram lançados aqui no Você Brasil. lançou vários livros em Angola, né? Não, em Angola não, mas só uma escritora de lá que fez... De Angola. Que escreveu, exatamente, foi lançado pela DCL. É um livro que eu tenho em casa, colorido para criança, né, com uma história africana. Eu, se bem me lembro, tem um griot, que é o contador de história, debaixo de um baobá, uma árvore. Isso, exatamente. É uma capa, né? Isso. São histórias da África. Esse daí quem fez foi meu amigo do Rio de Janeiro, cujo nome eu tenho que me lembrar agora, é o Rogério Andrade. Rogério Andrade, né? E Rogério Andrade foi comigo e lá ele reuniu com os estudantes, né, que nós fizemos vários encontros na feira e depois nas escolas, e ele pegou narrativas das crianças e transformou num livro que eu ilustrei. E tem um outro que eu acho muito interessante que ele fez, chama-se Se Tem Angola no Brasil Também. Mas o título é mais ou menos isso. Que é futebol. Termina, exato. É uma história que duas escolas, uma da Bahia e outra de Angola, né, resolveram trocar correspondência. Então, essa correspondência, ele faz a narrativa do conteúdo dessa correspondência e, no fim, os dois amigos que faz amizade, esses dois amigos que se destacam, né, eles, no fim, eles trocam presente de Natal. Então, o brasileiro manda para ele uma camisa da seleção e ele manda uma camisa da seleção de lá. Não? Então, é a capa do livro mostrando. Que muito legal. Interessante. Esse livro até hoje é publicado. Aqui nós temos o caipora. São coisas que fazem parte do meu mundo, né? Porque... Como eu falei, eu queria sempre divulgar a cultura popular brasileira, né? Coisas que fizeram parte da minha infância. Eu morei num local onde não tinha biblioteca. Eu nunca entrei na biblioteca, nunca entrei na biblioteca até chegar ao Rio de Janeiro. Biblioteca de Liberdade, né? E então as coisas lá se resumiam a gente contar história, escutar história de professores, ou então a gente entre si, cada um escutava a voz. Então essas coisas fizeram parte foi muito forte na minha infância. E quando eu comecei a fazer livro infantil, eu falei, não, eu vou recuperar aquelas coisas que fizeram parte da minha infância. E as coisas que fizeram parte da minha infância eram tudo nordestina, porque eu sou de Pernambuco, mas morei na Paraíba. Então esses dois lugares foram muito fortes na minha preparação, sei lá, para o mundo, né? Tanto é que eu saí do Nordeste, eu já tinha 15 anos, eu já estava formado quando fui para Mato Grosso do Sul. E então o caipora aqui, sim, ele é um ser que protege a floresta, que nos últimos anos foi queimada, destruída. E até tem selo postal, né? Eu vou te mostrar aqui, tem os selos postais que eu fiz que tem o caipora. Tinha o caipora e tem o... Deixa eu ver aqui. Podemos ir falando e vou tentar achar. O caipora e tem... E aqui, ó. Esses 4 selos aqui, ó. Pode ver. Vamos ver se dá para... Esses 4 selos, ó, eu tenho que ver de perto. Tem o primeiro, por exemplo. O primeiro aqui é o caipora. O segundo é a mãe do ouro. O terceiro é o boto, né? O boto tucuxi. E o quarto é a mula sem cabeça.
Esse selo foi premiado. Ele ganhou, acho que o melhor selo do Brasil, se não me engano. Porque eu tive 4 vezes ganhei o melhor selo do Brasil, o troféu, né? E Sei, 2 sei, sei. eu recebi na Itália. E esse aí é a Caipora. Né? É o Caipora. É. Aqui nós temos o São Jorge enfrentando o Dragão da Maldade. Esse é o Palmeirim. Ah, é o Palmeirim. Claro que é baseado em São Jorge, né? Quando tem que sim. Então é o Palmeirim, não é o São Jorge. Que é a capa do livro, né? Tá aqui, ó. Tá. É o desenho da capa do livro. Exato. Genial. De novo. Isso aí eu tenho uma ligação muito grande também porque uma das coisas que sempre aconteciam era a gente contar a história de cangaceiro. E eram todas histórias fictícias, né? Fantásticas sobre os cangaceiros. E eu tive depois, inclusive, a oportunidade de conhecer, fiz uma grande amizade com a Vera Ferreira, que morou aqui em Brasília, mas infelizmente eu não encontrei com ela aqui em Brasília, eu tive que encontrá-la lá em Sergipe. Ela me convidou para dois eventos que aconteceram, um na Bahia e outro em Sergipe, e sobre a Maria Bonita, né, e Lampião. Mas eu sempre fiz coisas sobre Lampião, tanto é que minhas histórias em quadrinhos tem elementos do Você cangaço. fez desenho animado lá no Estúdio Pannonia. Eu fiz, mas era mais exercícios. Era exercício. Você não chegou a fazer desenho animado? Não, eu fiz desenho animado no Rio de Janeiro. Eu fiz um desenho sobre película que foi premiado no festival brasileiro de curta-metragem, da JB mesmo, Jornal do Brasil, que era lá era passar no Cine Paissandu, lá no bairro do Flamengo. E eu fiz um desenho animado curtíssimo, de 2 minutos e pouco, desenhado sobre película, que não tem nada a ver com o meu estilo, e onde eu homenageava o movimento negro americano, né? E os desenhos eram desenhos abstratos, não tem nada a ver comigo. Mas esse desenho, recentemente, a filha da amiga minha, a Nira Foster, você deve conhecer. Claro. Né? A filha dela, que desculpe, eu não lembro o nome agora, ela pegou ela foi atrás do filme, que eu tinha uma cópia em casa, ela passou para o digital e começou a frequentar festivais. Recentemente participou de vários festivais, né? Tinha participado de um festival de cinema em São Paulo, de curta-metragem. E com a filha da Nira, ele está percorrendo vários festivais aí de mostras sobre cinema amador, né? Primeiro cinema amador. Ainda no campo do cinema... E esse filme está na internet, Pantera Negra. Pantera Negra. Está no YouTube. Pantera Negra, Jô Oliveira. Não é Jô de Oliveira, você falou de Oliveira. Jô Oliveira. Jô Oliveira. Né? Jô Oliveira, exatamente. E qualquer um pode ver. É uma coisa... Bom, eu não vou elogiar meu trabalho, mas é uma coisa interessante. Deixa que eu elogie. Não vou. Ô, Jô, ainda no campo do cinema, sim, um formato que parece que você pratica muito é o storyboard, né? Sim, é o desenho, né? O desenho da história. É uma história em quadrinhos, né? É uma história em quadrinhos. Que os grandes cineastas, como Kurosawa, por exemplo, fazem antes de filmar. Claro. Para ver a angulagem, para ver o desenvolvimento do... É verdade, isso é muito importante para o cinema, né? O grande cinemão. Eu acho que até o Fellini também fazia isso. Fellini fazia, desenhos, o Eisenstein fazia. Sim, exatamente. Porque é uma maneira de você... É uma espécie de esboço, né? Esboço que a pessoa, a partir daí, ele faz, inclusive, aproveita muitos enquadramentos. Eu tenho visto alguns livros sobre esse storyboard, não só desanimado, mas de filme mesmo, que você vê, que é muito interessante. É muito acima da linguagem do quadrinho. Do quadrinho, né? Bom, aqui então... Você vê, olha, outra coisa interessante. Eu sempre, o meu trabalho é muito em cima da xilogravura popular, das capas de cordéis. Porque, como eu não vou fazer uma imitação da xilogravura, no caso da ilustração, mas eu sempre mantenho essa coisa do desenho naive, né? desenho popular, e os traços são muito, muito espessos, né? São traços espessos que lembram um pouco a gravura, e também as cores são muito em cima das cores populares, das cores dos festejos populares. É muito colorido, né? Muito colorido. Né? Muito colorido. Às vezes, por exemplo, olhando aqui,
Isso me faz lembrar, por exemplo, aqueles panos que vieram da Índia e que são muito Sim, populares. A chita. eu já fiz isso, já É? fiz para uma empresa do Rio de Janeiro que acho que você tem até detalhes, pode até aparecer aí. É esse que usem, porque as moças usam na praia, Sei, sei. né? Parece, como é que chama essa? Saída. Essa aí, por aí, exatamente. Ótimo. Aqui nós temos uma pintura, né? Pintura, eu já fiz algumas vezes pintura, mas o problema é o seguinte, isso é interessante, o problema é que eu sou ilustrador. O ilustrador, a preparação nossa, a gente estuda arte, estuda a história da arte, etc, técnicas, etc, mas o ilustrador tem duas coisas importantes que diferenciam o ilustrador do artista, né? O artista é que o ilustrador trabalha com narrativa. Eu preciso de um texto, de um título, de algum elemento escrito ou sugerido, por exemplo, para fazer a ilustração. Então, eu tenho que interpretar. O trabalho da ilustração, hoje em dia não, hoje em dia já está se livrando disso, infelizmente. Mas a ilustração tradicional, assim, ilustrar é você traduzir em imagem a ideia. Sei, Né? sei, Então, sei. a pintura... Narrativa. Narrativa. A ilustração tem que ser narrativa. Pelo menos eu acho que tem que ser. Bom, outra coisa é que a ilustração em si é apenas um começo. Ela passa a existir na hora que ela passa a ser impressa e distribuída a milhares. Ela não é única. Né? A pintura é única. Essa pintura só tem essa, acabou. Né? Mas a ilustração não. A ilustração, além de ser narrativa, a ilustração é múltipla, porque a ilustração é feita para ser impressa. Sei. Você já está aí na minha teoria do Walter Benjamin, que é a reprodução da... Exatamente, mas sempre foi assim, né? A ilustração sempre foi assim. A ilustração é antiga pra caramba, né? A ilustração vem de milênios aí. Mas você vê a Bíblia, por exemplo, ele sempre foi ilustrada. E as religiões, a religião, no caso, a cristã, se usou muito isso, né? Você vai na igreja, a igreja é cheia de narrativas visuais, que não precisa ser desenhada. A ilustração pode ser uma foto, pode ser uma estátua, né? Isso não importa, pode ser até uma composição, contanto que ela conta a história. Você sabe que você me fez lembrar cenas da minha infância? Sim. Eu estudava no primeiro grau, num colégio de freiras. Eu sei. Freiras franciscanas. E na aula de religião... Sim. A freirinha, a professora, sim, ela ia contar uma história da Bíblia. Sim. E ela trazia um monte de gizes coloridos e começava a desenhar. Que legal, no final da aula, sim, o quadro tinha uma ilustração daquela cena. Né? E aí eu pensei, será que alguém fotografou? Porque realmente era muito interessante. Você me lembrar outra coisa, que quando eu estudava o primário, lá, o básico lá em Mato Grosso, no ginásio, né, tinha um negócio que tinha uma aula por semana, que ela trazia um cavalete e colocava um cadernão grande, cada um com ilustração. Ela abria a ilustração e dizia, escreva sobre isso que é que você vê. Olha, né? que coisa. Aí você lia e contava uma história. O tema, exatamente. Aí você o tema estava lá. Né? Ela podia ser qualquer coisa, pode ser animal, podia ser uma cena qualquer. Sempre era uma coisa instigante para você contar a história. É como se você conta essa história desse que você está vendo, de onde veio essa menina, o que é que ela faz, quem são os pais dela, o que aconteceu na vida dela. Interessante, não? Então, você, a partir da ilustração, é isso eu esqueci de trazer para você. Eu tenho um livro que conta a história, é um livro mentiroso, né? Conta a história que o futebol foi inventado no Brasil por os negros, os filhos de escravos, no Rio de Janeiro. São 30 ilustrações que contam a história, como começou a história e como foi parar na Inglaterra sem ter uma palavra. A única palavra que eu tive que fazer, foi na quarta capa, dizendo que a bola que aparece, aquela bola é uma bola de látex. Não dá para dizer uma bola de látex, porque a história é toda em cima de uma bola que cai de um cesto de um índio e a bola começa a descer a ladeira, que é no centro do Rio de Janeiro, onde tinha o castelo, no Morro do Castelo, né? Sim. Passado no Morro do Castelo. E essa bola sai até cair com os negros correndo atrás e fazendo coisas de futebol, e é acompanhado por um cara que vai passando a cavalo, que é o inglês, claro,
E no fim a bola termina sendo abandonada porque eles são expulsos lá da Praça 15, onde era onde o rei trabalhava, né? E o que acontece? Ele leva para a Inglaterra, mas da seguinte maneira: no outro dia que ele pegou a bola, no outro dia ele embarca lá na própria, lá tinha um cais, lá, cais do porto, e o navio vai embora. Aí no penúltimo quadro é ele como é que chama? No espaço lá onde tem uma mesinha, ele mostrando para o capitão o que ele inventou, desenhado tudo, as coisas que ele viu, né? E o último quadro é o navio fazendo a curva com bandeira inglesa. Sem dizer uma palavra. A única palavra era essa, lá no fim, dizendo: olha, aquela bola é de látex, parece um coco não pula, né? Não pula. Ô, Jô, você ilustrou recentemente o livro de uma escritora que faz parte do grupo Paepalantos. Sim. Que conta histórias antes aqui em Brasília, mas antes da fundação da capital. Ah, não foi esse, não, foi outro. Foi um dela, mas esse não ilustrei. Eu ilustrei outro, que é contando uma história de crianças. Sei. Sim, para a Rosa, né? A Rosa que lançou esse livro. Eu poderia ter trazido também. Eu não sei falar, eu não tenho muitos dados aqui. Eu devia ter lido antes para guardar os nomes. Não, mas né? Imagina. Você... Mas foi lançado recentemente aqui no espaço da 508. Nós lançamos lá. Na 508, lá no Renato Russo. Eu sempre trabalho com vários escritores, né? Muitos escritores. Eu já deve ser mais de 70 livros. Mais de 70? Mais de 70 livros. E muitos, sempre de escritores, nem sempre todos diferentes. Alguns escritores, como a Lucila Garcês, a minha amiga falecida, que é a ex-mulher do Vladimir Carvalho. Né? Aliás, o viúvo é ele, né? do Vladimir Carvalho, que eu fiz 8 livros com ela, né? Comecei. Que legal. A gente vai mostrar alguns. Sim, eu li ali nas capas. Isso. A sua família tem outros artistas, ilustradores? Não tem, interessante, ninguém. E a única pessoa que desenhava era a minha avó. Aliás, hoje tem um primo, desculpa, primo, o Edmilson. Edmilson é um muito bom ilustrador, professor de arte de Recife, e inclusive ele está vindo aqui dia 1º para a posse do nosso... Do Lula. Querido Lula. Lula. Né? Mas só minha avó. Eu ficava encantado com ela. Eu nunca morei com minha avó. Aliás, eu morei só 1 ano e meio com minha avó antes de ir para Mato Grosso. E ela tinha essa habilidade, ela desenhava, mas era bem rústico, porque ela não tinha material, mas ela usava as tintas que ela mesmo fazia, ela usava esse papelão de caixa de sapato, mas ela fazia aqui uns bonecos que nós chamamos mané gostoso, que você monta o boneco e tem um fio que liga os braços e as pernas, e você puxa e levanta com as cordão, pernas. Eu tenho até em casa isso. Ah, né? Que legal. Tem vários desenhos dela. Eu tenho assim, um maior apreço pelas coisas que ela fazia. Ela me influenciou muito, não há dúvida. Sei. A mim e também esse meu amigo, meu primo Edmilson. O Edmilson. O Edmilson. Uhum. Que continua ilustrando. Sim, continua ilustrando. Ele é professor, como eu te falei, dá aula de arte para vários colégios lá do Recife, né? Ele é bem mais jovem que eu, né? Ô, Jô, acho que foi 2019, eu estive em Campina Grande. Sim. E lá na beira do lago tem um museu redondo, assim, eu esqueci o nome do Museu de Arte Popular da Paraíba. Museu de Arte Popular. Eu tenho boas ligações com o pessoal de lá. E aí, quando eu entro, assim, era uma exposição sobre os 100 anos de Jacques do Pandeiro. Sim. De repente eu encontro o Jacques do Pandeiro bem na recepção, assim. Eu olhei assim e falei, mas quem fez foi o Jô. Não, claro. Não, mas isso foi coisa da minha amiga, a Joseilda Diniz, que nós fizemos amizade quando nos encontramos num evento que aconteceu na Paraíba, no interior da Paraíba, bem no interior, lá em Pombal, que era 150 anos do criador do cordel, né, que é considerado o criador do cordel, e a partir daí a gente começou a trocar figurinhas e ela me chamou para fazer alguns desenhos e eu participei de alguns eventos, né? Lá no museu. E não participei mais porque, infelizmente, nos últimos anos as coisas, os ventos não foram muito favoráveis para essa área de cultura. Mas eu espero voltar a fazer, né? Porque a Joseilda, ela toma conta da área ligada ao cordel.
São 3 áreas, se não me engano, lá, que chama-se o Museu do Pandeiro. São 3 pandeiros. São 3 e você pandeiros. sabe que aquele edifício foi desenhado pelo Niemeyer, né? Não Sei, é eu pouca sei. coisa, não. Né? É. Pouca coisa. E interessante, do outro lado do açude velho, né? Tem a escola onde eu estudei, que era a escola das Irmãs Vicentinas. O Colégio São Vicente. Eu estudei lá. Falei, olha, eu também no colégio que eu estudei. Que ótimo. Jô, aqui nós temos uma ilustração com vários personagens. Isso, é do Monteiro Lobato. Do Monteiro Lobato, né? Esse é o seguinte, foi um evento que aconteceu no Banco do Brasil, que era uma homenagem o título, se não me engano, era As Faces de Emília. Eu sei que era obra do Lobato, mas homenageando a Emília. E foram convidados 7 ilustradores. Só tinha cobra, o único mais modesto lá era eu, o resto tinha o Ziraldo, tinha o Rui de Oliveira, tinha o Roger Mello, que é considerado, ganhou o maior prêmio o que chama o Oscar, sempre fala, quando quer dizer que o prêmio é grande, é o Oscar da ilustração, né? E essa exposição foi feita, então cada ilustrador tinha a tarefa de ilustrar 2 ilustrações do livro Lobato. E no caso, no meu aí, eu fiz sobre o sítio Pica-Pau, que é no momento que, segundo a narrativa do Lobato, é quando o sítio recebe todos os personagens dos contos de fadas. Sim, né? sim. E como eu tenho uma paixão tremenda pelo livro da Emília, eu coloquei a Emília como destaque, né? E tem a Alice ali, né? Alice País das Maravilhas, né? Com o gato Alice, ali, o gato. Não, tem um gato de botas ali. Tem o coelho com o relógio. Do Lobato lá, tinha a Anastácia, né? Mil e Uma Noites aqui, ó. Aqui tem como é que chama? Como é que chama? Chapeuzinho Vermelho, né? A vovozinha, o Caçador, o Lobo, aqui o Don Quixote, né? Todos os personagens. Ali, Branca de Neve e 7 Anões, e aquele tá, eu não sei, um príncipe. Eu sei que todos são alguns dos personagens, né? Do livro do Monteiro Lobato, que é a chegada desses personagens. Não sei o que aconteceu, não me lembro qual foi a razão, mas eles foram parar no sítio como se fosse um refúgio para o pessoal. Né? Esse aí foi um selo, olha, foi projeto de selo, né? que infelizmente, porque o selo era o seguinte, você tinha que concorrer. No começo o selo era convidado para desenhar, depois o selo começou com muita gente procurar para fazer, convidavam 3 pessoas para fazer projetos. E esse projeto era sobre samba de roda. Eu não ganhei, quem ganhou foi um amigo meu aqui de Brasília, que eu não recordo o nome dele. Mas esse era sobre banda de roda, sambas de roda. Né? Olha que coisa interessante. Esse é um livro que eu fiz com o José Santos, que se chama Matinta Pereira, e esse livro acabou de ser adotado, se não me engano, em São Paulo, me falaram, a editora me falou. Aliás, é o SESI, a editora do SESI, que eles vão distribuir não sei quantos mil exemplares para as escolas. Essa é a última ilustração. Matinta Pereira. Matinta Pereira. Esse aí é o Gato de Botas, que eu fiz esse livro, fez com o Manuel Monteiro, que é um grande cordialista pernambucano que morava em Campina Grande. Ele, infelizmente, faleceu. E foi muito bom fazer isso com ele, porque ele teve a oportunidade, então ele não tinha feito livro infantil. Eu fui atrás dele, ele topou, e esse livro foi publicado em São Paulo, se não me engano, pela FTD, editora FTD. E, enfim, foi muito bom também que essa ilustração, uma ilustração desse livro participou depois da Mostra Internacional que o Brasil foi homenageado em 2014, lá em Bolonha. Eu estive lá, foi quando o Roger Mello ganhou o troféu. E essa ilustração do livro que eu fiz do Manuel Monteiro esteve na exposição oficial dentro de um espaço. Você ganhou vários prêmios internacionais, né? Selos postais, né? Selos postais. Dos selos. Os outros prêmios que eu ganhei foi aqui no Brasil, de ilustração, de humor, no Salão de Humor de Pernambuco, e outros prêmios. Sei. Olha o Shakespeare aí. Shakespeare é uma paixão minha, recente, mas nos últimos 15 anos que eu descobri. Eu tive a chance de ler o livro, uma versão do Monteiro Lobato, do Shakespeare, e que era me escapa o nome, a idade é fogo, né? Mas é uma versão conto de Shakespeare. Foi um texto, foi uma ideia de um casal de irmãos ingleses em 1806. Pegaram as peças de Shakespeare, as principais, e transformaram em narrativa, que era
dedicado para ser distribuído para as escolas. A escola. Eu tenho aqui o Shakespeare também. Eu tenho tanta paixão que eu fui visitar a cidade dele. Stratford-on-Avon. Exatamente. Fui lá visitar, eu tenho estatuazinha dele em casa, né? E foi ótimo essa aproximação com o Shakespeare, porque eu tenho essa mania. Eu não sou escritor, eu fiz pouco, só tem 6 livros que eu fiz, texto meu. Mas a maioria dos livros que eu fiz foi da seguinte maneira: eu me apaixonei pelo assunto e fui atrás de escritor e depois atrás de editora. E muitos deram certo. Foi o caso do Shakespeare. Já fiz 7 livros do Shakespeare. Só um que não foi eu que fui atrás da editora, foi a editora que me procurou. Mas sempre narrados em cordel. Assim, não, porque a história de Shakespeare é cordel, cara. É puro cordel, porque a história é cheia de coisas extraordinárias, de acontecimentos, de tramas. Aquilo dá sempre deu belo sempre cordel. Deu belo cordel, né? Exatamente. Mas até então você sabe que não tinha, pelo menos pouquíssimas vezes fizeram coisa com Shakespeare, eu não conhecia. Ah, é? O cordel não tem. Agora sim, agora tem vários. Mas talvez tivesse antes, mas eu não conhecia. Mas não chegou a ser as influências como foram os contos, por exemplo, sobre Pedro Malas Artes, sobre outras figuras o próprio Cervantes, né? Cervantes, exatamente. Bom, esse daí é Randstad, né? Randstad é uma paixão. Eu li esse livro, eu caí para trás. É o primeiro livro escrito sobre o Brasil. Sim. Né? Que é a história de um alemão que vem para o Brasil. Teve 2 vezes no Brasil. A primeira vez esteve no Nordeste, aí voltou rápido, aí depois voltou novamente. Ele era um aventureiro. E ele teve um desastre, etc. Eu sei que ele terminou ficando prisioneiro dos Tupinambás. Tupinambá ou Tupiniquim? Tupinambá. O que aconteceu? Ele ia ser devorado. Porque tinha uma cerimônia, né, que pegava o inimigo e fazia um grande churrasco, mas não era bem um negócio de culinária, era mais uma coisa espiritual. Bom, e o que aconteceu? Ele conseguiu escapar e voltou para a Alemanha e lá escreveu e foi ilustrado. Essas aventuras, né? Foi ilustrado e esse livro foi best-seller, na época, 1550 e qualquer coisa. 1550 e esse livro tem dado muita coisa, filmes, tem tradução em vários idiomas, e é um livro muito bonito. Eu gosto muito da história, porque era no momento em que os portugueses estavam escondidos em fortes, escondendo dos índios, porque eles não tinham dominado ainda. E os índios eram que mandavam. Você sabe que o novo governador da Bahia, sim, o Jerônimo, sim, ele tem ascendência tupinambá. Ah, é? Verdade. É. Que legal. Isso é uma coisa muito interessante. Sim, que legal. Olha o Shakespeare de novo aí. Aí você vê esse Shakespeare fazendo Mamulengo, né? Teatro Mamulengo. Que eu tinha uma vontade. Poxa, como eu gostaria de ver. E eu sei que tem... Olha, sabe o que é interessante de Shakespeare? Quando eu comecei isso, eu tenho mais de 30 livros sobre Shakespeare, além das obras dele, né? E Shakespeare, as peças dele cheia de coisas assim muito violentas. Sim. Mas apesar disso, ou sei lá, por causa disso mesmo, eles conseguem fazer versões infantis, que talvez seja o cara mais assim adaptado, mais traduzido. Se não me engano, tem mais de 10 mil títulos diferentes sobre Shakespeare na Amazon. Me falaram isso, eu não fui atrás de saber se é verdade. E eu tinha maior vontade de fazer isso com a obra do Suassuna. Não consegui. Nós chegamos até... A editora me convidou, eu fiz os trabalhos, fui procurar o Suassuna, mas infelizmente logo em seguida ele faleceu, né? Mas eu gostaria muito de pegar as peças do Suassuna e transformar em infantil. Porque precisa entrar na escola essas peças dele. Sim. Precisa divulgar. Porque porque tem um grande problema das obras escritas, aliás, impressa de peças, né, teatrais, é que eu não consigo ler aquilo. Realmente eu tenho dificuldade, porque é muito em cima de diálogo, né? É muito diálogo. E eu tenho dificuldade, sinceramente. Mas quando eu via essa versão Contos de Shakespeare publicada pela editora Globo, né? E eu vi que era muito interessante. Até então eu não conhecia.
Foi preciso ler uma narrativa para poder ter um conhecimento. O que é isso? Agora não, agora tem muitos livros sobre Shakespeare falando sobre a obra dele, né? E já em português que estou falando, né? Mas tem, no mundo inteiro tem muitas versões, em vários idiomas. Sim, sim, sim. Bom, essa história de índio, eu tenho uma paixão pelos índios, porque eu morei em Mato Grosso e eu morava perto Aquidauana. Aquidauana. Os índios terenas são muito próximos ali de Aquidauana. Eu tive pessoas muito desconhecidas. Recentemente ilustrei livro para um amigo meu que é índio, né? E eu não faço mais porque não tem... a editora não é fácil achar uma editora que publique. Eu fiz o Quarupi, eu mesmo fiz a versão do Quarupi e lancei. Foi publicado em 2 editoras e agora estou com ele de volta em casa. Bom, você vai agora ter uma oportunidade porque o presidente Lula vai criar um Ministério dos Povos Originários. Ah, que ótimo, né? Não é? Não precisa, a gente precisa valorizar a tradição indígena, contar as histórias que são muito interessantes, né? Mas são coisas antigas, inclusive, né? Não, mas tem muita coisa nova. Né? Sim. Você sabe que ainda existem no Brasil mais de 200 povos diferentes, sim, claro. com mais de 180 línguas diferentes. Exatamente. E são histórias maravilhosas. E temos um museu aqui, né? Que já temos. E são histórias maravilhosas. Por exemplo, a história do... Você estava falando aí do Cascudo. Sim. Mas tem a história do Macunaíma, Sei. a história do Guaraná. Isso. Não é? Eu esqueci de trazer o Macunaíma. Eu fiz uma adaptação do Macunaíma com o meu amigo do Ceará, o Estélio Torquato. Ele fez infantil e eu ilustrei, tá? Que até hoje não publicamos. Pois é, o Macunaíma tem histórias tremendas. É verdade. Tremendas que podem ser exploradas. Uhum. Aqui nós temos uma sequência de capas. Isso, capas. Dos livros que você ilustrou. Exatamente. Ó, livro em cordel para a editora Globo e meu amigo Arievaldo Viana, que infelizmente faleceu há 2 anos atrás. Ele fez... o Arievaldo Viana foi o autor que eu mais ilustrei. Fizemos 16 livros com ele. Sei. E esse fizemos 4 para a editora Globo. Essa é a história do João Bocó. João Bocó. Uhum. Esse é o Homem de Canudos, né? Que foi o meu amigo aqui de Brasília que escreveu a história, o Vanderlei Diniz. E esse livro vai ser publicado agora por uma editora que me escapa o nome agora, infelizmente. Desculpa, editor, eu não tenho o nome. Mas foi publicado, vai ser publicado. Vai ser republicada na Itália? Não, vai ser publicado aqui, porque até então nunca foi publicado em português. Ah, né? tá. Tá em italiano essa aqui. Exatamente. E tem mais. O interessante desse livro é que quem apresenta, faz a apresentação, é simplesmente o Hugo Pratt, é considerado o mais famoso quadrinista italiano, que infelizmente já faleceu também. Né? Hugo Pratt, ele que me apresentou ao editor. Sei. O editor. Ele chegou lá, aqui é o João Oliveira. Aí, pô, o editor... Um detalhe, pequeno detalhe. Sim. Do Antônio Conselheiro, que eu acho engraçado, eu aprendi isso com o Antônio Calado, é que ele usava jeans. Ah, é? Usava jeans. Naquela época... Verdade. A produção de jeans, desse tecido rústico de algodão para lavoura, isso. era jeans. E, inclusive, na Guerra da Secessão, meados do século XIX, a produção de algodão nos Estados Unidos foi para as cucuias e eles levavam o algodão do Brasil. Ah, não me diga então, isso. Quando pegaram o corpo ali, descobriram que ele estava usando calça jeans. Eu nunca escutei isso, interessante. Não sabia disso, não. Interessante, não é? É verdade. Pinóquio! Esse é do Manuel Monteiro, que eu falei, que terminou, a ilustração desse livro foi mostrada lá nessa Mostra Internacional de Bolonha, em 2014. Aqui é interessante, é que é um Pinóquio dançando frevo. Exatamente. Sempre que eu posso, eu tento colocar algum elemento brasileiro. Precisa isso, sabe? Eu sinto uma falta tremenda de você se expressar, inclusive, né, livros sobre animais, não valoriza a nossa, raramente valoriza a nossa fauna, né? Você não pode esperar que uma criança, quando ficar adulto, vai defender um tamanduá, porque não teve nenhuma relação nem nos livros, né? O livro é sobre, geralmente, animais de fora, né? Tipo o urso, que é muito bonito também, a panda, etc., o elefante, mas a nossa fauna sempre fica
É uma pena. Você sabe que eu uma vez inventei um poeta Sim, que era um tamanduá sei. e que chamava Manuel Bandeira. Tô vendo a bandeira aqui. Esse aqui, ó, o livro da Lucília Garcês. Ah, Lucília. Esse livro foi muito interessante, porque um dia eu fui lá na casa da Lucília, ela morava... depois eu passei a morar vizinho dela. Mas eu fui na casa da Lucília, que ela tinha me convidado para almoçar, e aí ela falou, o Vladimir tá vindo. Aí eu levei meus desenhos, que eu estava fazendo eu fazia história, eu começo a fazer a história e depois chamo alguém para colocar o texto. Aí eu cheguei lá e falei, Vladimir, eu gostaria que você colocasse o texto nesse... Estava quase terminando. Aí ele olhou assim e falou, Jô, por que você não convida a Lucília? Eu conhecia a Lucília, já tinha trabalhado com ela, mas a Lucília até então não tinha escrito livro infantil. Esse foi o primeiro livro infantil da Lucília. E o incrível que pareça, que em pouco tempo depois que saiu esse livro, nós conseguimos levá-lo para a Itália. Eu fui com ela para a Itália e lançamos lá na Feira de Bolonha. Que maravilha. Inacreditável isso, não? Incrível, incrível. E outra coisa, o interessante é que o Ministério, nós nos inscrevemos no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura nos levou até lá. Olha que coisa Nós interessante. fomos através do Ministério. Claro, só pagou a passagem de volta. Nós tivemos que, né, não tinha ajuda de custo. Mas graças ao Ministério da Cultura, nós fomos lá eles respeitaram o morto Ministério da Cultura, né? Eles vai ressuscitar agora. Né? Vai ressuscitar agora. Ali eles respeitaram os 8 baixos do seu pai. Exatamente. Pavão Misterioso. Ora, o Pavão Outro livro do Arievaldo. Arievaldo Viana. Que originalmente, eu fiz o seguinte: eu fiz o selo postal para os Correios. Quando me chamaram para fazer o selo, disseram: olha, tem 2 selos aqui que deve ser lançado em forma de bloco. O bloco geralmente é homenagem a alguma coisa. No caso, era um encontro internacional entre Brasil e Portugal. Ele tinha um nome, uma Bienal de Selos, que eles faziam, um ano era em Portugal e outro aqui no Brasil. Aí, então, me chamou, e quando eu cheguei lá, a Laís... Eu sempre falo que pessoas estão morrendo, é inacreditável. A Laís Escoto foi uma pessoa que me ajudou muito, que infelizmente já faleceu. Mas acontece. Acontece. É a idade. Você fica velho e os amigos começam a falecer. Então é o seguinte, na hora que chegou lá, ele falou, nós vamos fazer um bloco e vamos lançar um selo em homenagem ao cordel. Até então, o Correio nunca tinha feito nenhuma homenagem ao cordel. E me chamaram, olha que maravilha, né? Aí eu chego lá e disse, olha, já tem um selo, que é a Imperatriz Porcina. Imperatriz Porcina está aqui, mas nós não temos o outro. Quem que você sugere? Eu falei, o Pavão? Eu tinha uma vontade de fazer é o primeiro aqui, ó. Está aqui. Né? Esse que chama... Você acredita hoje... Hoje eu fiz o seguinte, antes de vir para cá, eu andei olhando o edital, porque o edital, na realidade, é uma peça que eles publicam para colecionadores, onde tem todos o motivo do selo, tem a opinião do desenhista, tem essas coisas todas. Então, esse selo, os 2 selos, porque foi feito o bloco, foram feitos os selos separados, né? E foram feitas outras peças, como postal, etc. Junto, eu somei tudo, deu mais de meio milhão de peças. Olha só. Porque era 200, meio milhão, desculpa, eu exagerei. Corta. É o seguinte, foram 2 milhões e meio, muito mais, 2 milhões e meio de um selo, 2 milhões e meio do outro, 250 mil do bloco, que são os 2 selos juntos, 60 mil postais de cada um, que eram 2 postais, e mais o envelope primeiro dia, que eram 30 mil, sei lá, 60 mil exemplares. Então, juntando, dá mais de 1.000 milhões. Bota mais de 1.000 milhões de peças. 5 milhões aí, peraí, desculpa. Peraí, eu estou somando errado. 2 milhões com 2 milhões dá 5. Muito mais de 5 milhões de peças. Ô, Jô, o pavão, esse pavão misterioso, vem de onde? Da Pérsia? Não, bom, eu acho que o Pavão Misterioso, primeiro, é um texto, tem uma confusão danada, não? Porque quem escreveu foi o José Camelo, que foi que fez a peça, e escreveu, e ele narrava na rua, e um outro escritor, que me escapa o nome agora, o Zé Melquiades, se não me engano, ele escutou e imprimiu, porque o autor principal tinha fugido, teve alguns problemas lá, ele inclusive da cidade de Guarabira, Paraíba.
E esse outro eu não sei qual é a cidade, mas ele lançou. Então no começo teve uma grande confusão entre os dois. Um que escreveu e o outro escutou, que eles tinham essa capacidade de escutar e gravar, né? Eles tem um gravador no ouvido. Bom, esse trabalho é feito na Paraíba. Os dois eram paraibanos, né? Sim, mas será que eles Não, trouxeram isso agora, a história, se você vai ler Mil e Uma Noite, tem uma história, assim, que tem uma certa semelhança. Só que não era um pavão, era um caso do tapete voador. Voador, do Eram Aladim. 3 irmãos que se apaixonou. É muito parecido, assim, mas só toca, não chega a ser uma cópia, né? Sim, Né? sim. Então, eu tinha paixão por esse pavão. Tanto é que antes do selo, eu já tinha falado no Correio Brasiliense, aqui no Jornal de Brasília, se não me engano, e eu tinha dado uma entrevista dizendo que eu gostaria de desenhar a história do pavão. E depois que o selo foi lançado, a própria Caixa Econômica aceitou. Os Correios perguntou se eles podiam contar com a Caixa, e eu fiz o desenho do pavão, minha versão. Eu fiz uma versão mais nordestina, porque a história é passada entre a Grécia e a Turquia. Eu fiz entre a Turquia e o Brasil. E foi lançado. Esse livro foi adotado em escola, foi comprado pelo governo, e foi lançado foi lançado aqui em Brasília, com a Caixa Econômica patrocinando, né? Depois nós lançamos em outra editora no Rio de Janeiro. E esse livro me deu muita alegria. Eu sempre falo, pô, eu vou ter problema com os dois autores quando eu chegar no céu lá, porque o autor principal ele morreu na miséria. Ele morreu, ele é alcoólatra, teve problemas sérios, né, com a sobrevivência dele. E eu não ganhei dinheiro, é verdade. Em geral, quem morre assim com problema de... Ele era alcoólatra? Alcoólatra. Em geral é peru, não pavão, né? Coitado, não faça isso. Mas eu tenho um grande apreço pelo trabalho dele, e o trabalho realmente me deu muitas alegrias. Você não imagina quantas coisas eu ganhei. Um prêmio nacional de ilustração que eu ganhei foi graças ao pavão. Uma viagem que eu fiz aos Estados Unidos através da Embaixada Americana, né? Você vê que olha como é estranho. Eu vim do país socialista, a Embaixada Americana me dá uma viagem de 30 dias para conhecer vários lugares com um grupo lá internacional, e graças ao pavão. Olha que coisa. E última vez, uns anos atrás, me convidaram para participar lá da feira de Paraty. Quando eu chego lá, eu fui visitar o espaço das crianças, tinha um pavão imenso assim no teatro. Eu falei, caramba, né? Além de ser, você é um artista que voa nas asas do pavão acima do bem e do mal. E outra coisa, sabe o que foi? O selo postal. O selo postal ganhou um prêmio internacional, o melhor selo do mundo na categoria turismo, por exemplo. Sei. Então, tudo pavão, né? Realmente o pavão me dá muita alegria. Aqui é a capa que a gente já comentou. Isso. São as histórias em quadrinhos que eu tinha publicado na Itália. O Ziraldo, quando se encontrou comigo lá na Itália, falou que iria publicar quando eu voltasse. No ano seguinte eu voltei e ele publicou no Pasquim. E muito bom, o bom desse é o seguinte, é que essa história assim, me deu muita fama, inacreditável, como passou a ser conhecido, né? O meu trabalho, graças a esse. E graças ao Ziraldo. O Ziraldo, realmente, devo isso ao Ziraldo. E o que Você aconteceu? sabe se ele veio, o Ziraldo, nessa... Não sei. Ele está bem velhinho, né? Ele teve problema, né, de saúde. Mas o Ziraldo, devo muito ao Ziraldo. Tanto é que depois vamos falar sobre o livro a tentativa que eu fiz de fazer Grande Sertão Veredas, graças ao Ziraldo. Bom, então, e outra coisa, essa história foi transformada em escola de samba. Pegou minha história, essa Qual escola? A Lins Imperial, que passou do segundo grupo pro primeiro. Olha, mas não se manteve lá. Mas eu fui lá, foi muito. Fizeram um filme, tem um filme do Miguel Freire, que morava aqui em Brasília. Ele fez um filme, e eu acho que o filme também, se não me engano, o filme tá no meu site, né? No meu site, se entrar lá, vai ver o filme, 11 minutos de filme do Miguel Freire, mostrando como foi feita a adaptação. É bom dizer que o seu site é obrasildejooliveira.com.br. Exatamente. obrasildejooliveira.com.br. Com todas as letras minúsculas. E né? sem acento. E sem acento. Bom, La storia della notte. Esse é o seguinte, esse era para ser publicado na Itália, mas infelizmente, não sei o que aconteceu com a editora, ficou nisso. Mas essa editora publicou outros trabalhos meus, aquele livro dos cangaceiros, foi eles que publicaram, né? Que saiu em 3 edições, teve edição na França e edição na Alemanha, com a Dragon Libre.
né? Esse é do interior, uma cidade do interior da Itália. Da Itália, ok. Eu tive também o seguinte, eu tinha uma agência de desenho de um amigo, que fiz amizade com ele, que ele colocou todos os meus trabalhos para ser publicado em vários lugares. O Marcelo Ravone, que infelizmente já faleceu, mas era um argentino. Parceiro. Né? A filha dele continua lá, eles têm até hoje essa agência. Bom, outra Amazônia. A Amazônia é interessante. Eu estive na Amazônia e o pessoal me contou umas histórias e me deu, não só isso, mas me deu um livro xerocado do Frei Carvajal. Eu não conhecia essa história a fundo. Você pode perguntar para qualquer brasileiro aí, de onde vem esse nome Amazônia? Não, veio como é que chama? Dos gregos, né? Da mitologia grega. Mas por quê? Poucas pessoas sabem a história. E o Frei Carvajal contou tudo certinho. Eu sei que você sabe. Eu sei, não, mas é isso, não é? É. Por causa do seio. Sim, mas como surgiu essa história? O Frei Carvajal. É o seguinte, eles estavam descendo o Rio Amazonas de uma maneira inadvertida, porque eles estavam fazendo uma expedição no norte, lá no Equador, onde depois ficou o Equador, e eles não conseguiam voltar, então eles tiveram que fazer um navio para descer um rio. E esse rio caiu no Rio Amazonas. Olha que interessante. Porque só conhecia a foz do Rio Amazonas, mas ninguém tinha subido, que muito trabalhoso, né? No remo, usando o vento, não era fácil. E durante essa expedição, que levou quase 9 meses, eles foram encontrando tribos. E teve uma tribo que falou, lá na frente vocês vão encontrar com o território que é dominado só por mulheres. E essas mulheres, elas não têm homem, elas fazem um festival anual para reproduzir, e depois mandam os homens embora. E os filhos que ficam lá, ou são mortos ou são devolvidos para as tribos. E as mulheres ficam. Olha, ele contou, aí quando ele chegou nesse local, assim, chegaram mais ou menos nessa região, aconteceu um acidente que eles foram, porque eles não tinham como produzir a comida, eles tinham que atacar as tribos. Falou que as margens do rio eram cheias de tribos, segundo a narrativa dele, né? Então, eles tentaram assaltar uma dessas aldeias e eles foram repelidos porque só tinham mulheres. Aí o Frei escreveu, porque o Frei fez toda a narração da história, como aconteceu, né, a expedição. E ele falou, finalmente encontramos as Amazonas. Pô, isso depois caiu no ouvido dos cartógrafos que não gostavam dos espanhóis, porque os espanhóis eram muito simpáticos na época, dominavam o mundo, né? E o que aconteceu? Os cartógrafos mudaram o nome, que o desenho que a expedição fez, colocou o nome do Aureliana. E os cartógrafos não espanhóis tiraram esse nome e colocaram o Rio Amazonas por causa da história. Olha. Agora, o interessante disso é que tem um negócio na história, que o Carvajal está lá escrito, que esses caras que iam participar desse festim, esses jovens, eles ganhavam depois um amuleto, que é o Muiractã, que é um pequeno sapinho verde, né? Que está na história lá do Macunaíma. Macunaíma. E como é que chama? Até hoje eu não achei uma referência assim convincente de onde é que vem esses bonequinhos, né? Que todos museus, todos bons museus indígenas têm lá o Muiractã. E não tem uma explicação, pelo menos eu não sei, deve ter uma explicação. De onde é que vem esse Muiractã? Olha. Né? E aí tem esse mistério, né, que liga. E outra coisa, o Orellana voltou para tomar posse da região como Nova Andaluzia, porque pelo Tratado de Tordesilhas pertencia à Espanha ainda, quando ele percorreu. E ele entrou ali na foz do Rio Amazonas e não achou o Rio Amazonas. Então ele terminou pegando a doença e morreu. E aí, pronto. Então as Amazonas foi que venceram eles, né? Não, porque parece pra gente, né? A gente se parar para pensar, como pode ser quase 5 milhões de quilômetros quadrados ter o nome de uma entidade grega? É muito estranho. Nos tópicos. Né? É muito inusitado. Mas isso não se ensina. Eu falei, por que não me ensinaram isso na escola? Eu nunca escutei isso na escola, falar sobre o Frei Carvajal, que tinha acontecido isso, né? Que dá um sentido, porque sempre, quando a história é narrada dessa maneira, a história oficial, ela tem um sentido de aventura, né? Claro, né? claro.
Pois é. Bom, essa que eu te falei, a história. Aqui nós temos o seu amigo Rogério Andrade. Rogério Andrade contando, ele pegou E- várias histórias contadas pelos jovens. Lá de Luanda, Angola, e um baobá, né? Aquela o árvore. baobá, exatamente, o baobá. E são várias histórias, né? Várias histórias. É muito interessante. Eu gostei de fazer esse livro. E eu tive lá, fui lá, é isso aí, ó. Esse aqui é o outro. E agora tem no Brasil também. Essa história é muito boa, é muito interessante. Outra do Rogério. Outra do Rogério. Que, né, Rogério é muito bom. O Rogério tá participando agora do Flip aqui. Do Flip? Flip, De Paraty, a Flip. feira literária. Não, Fliperia aqui de Pirinópolis? Pirinópolis, sim. Ah! Ele falou que viria. Bom, mas aí outra coisa com Lucília Garcês, eu tenho uma paixão pelo livro da Alice, né? Porque tudo começou na Hungria quando eu comprei uma edição facsímile lá, facsímile dos 2 livros originais, porque é o seguinte, os desenhos eram feitos em gravura em madeira. Eu sempre tive essa fascínio por gravura em madeira. E eu comprei. E a partir daí eu passei a colecionar. Até que um dia uma amiga minha que tinha a coleção desistiu e me deu. Eu tenho 80 livros em casa sobre Alice, né? Em várias versões, em alemão, em búlgaro, em escambau. E eu tinha vontade. Aí quando eu descobri a história do livro, esse livro aqui conta por que foi escrito o livro Alice, como é que foi escrito. Tem toda a história do Lewis Carroll, né? Que era professor de matemática, que era ele tinha não é patente, não me escapa ele pertencia à igreja anglicana, ele não era padre, ele era alguma coisa. Um diácono, assim. Um negócio assim, exatamente. E ele trabalhava, eu tive lá no local onde ele trabalhou durante toda a vida dele, que chama-se Igreja de Cristo, Christ Church, lá em Oxford, passei lá uma semana, tinha uma amiga minha que estava fazendo um curso lá, aí eu tinha vindo da Bulgária, fui lá visitar. Eu achei muito interessante. E o livro é instigante. Quando você lê o livro, você vê o livro, a história da literatura infantil é antes e depois de Alice. Graças a Alice, que a psicanálise, a psicologia foi... Ele dá um nó na lógica, exatamente, né? Não tem exatamente, não é um nó na lógica. E é um livro que não tem uma moral, né? Não tem essa coisa que tem que ensinar, tem que se comportar, não. A história é feita de tiradas muito inteligentes. Eu acho muito interessante isso, porque é para instigar as crianças a pensar. Perfeitamente. Não é? Tanto tem uma edição que foi traduzida, claro, e impressa no Brasil, que é o Alice comentada. É inacreditável, assim, tem tiradas que só faz sentido se você souber. É como você contar uma história, sei lá, passada, né, num jogo de futebol, sei lá, numa Copa. Se você não conhece a história, aquela coisa passa, você lê aquilo, não, assim, uma tirada. Só quando você sabe de onde é que vem, o porquê, aí a coisa fica outra. Né? Um paralelo nós temos no Brasil, que é o Malbataan, né? Ah, Malbataan é fantástico. Eu sempre quis ilustrar o Malbataan, mas nunca consegui. O homem calculava. Calcular, que tem esse tipo vários livros dele em casa. de lógica matemática, não é? Isso. Eu, infelizmente, não. Esse aí é da Maria Celestina. Quando eu estive nessa feira de livro lá com o Rogério Andrade, lá em Luanda, aí eu conheci a Maria Celestina Fernandes, que já esteve várias vezes no Brasil, é uma escritora, e fizemos esse livro para a DCL, né? O que temos ali? Uma mangueira? Essa história é muito interessante. A história é o seguinte: a história ela é sobre os gêmeos. Os gêmeos na cultura não sei se até hoje continua, na cultura de Angola, são entes fantásticos, superiores. Então, eles se tornam muito egoístas, porque tudo que ele quer é dado para eles, para os dois, né? E essa história é de uma mangueira que eles pediram para o pai que fosse a mãe, sei lá, que a mangueira fosse dele, e não deixar nenhuma criança chegar perto para comer, né? Sei. Até que aconteceu um incidente lá e eles reconheceram que ele estava sendo egoísta, então todo mundo passou, porque todo mundo queria, as mangas ficavam bonitas, todo despencava, porque ele não podia comer tudo, né?
Ele é uma história sobre o egoísmo Sei. E aí a mangueira botando as manguinhas de fora. Botando a manguinha de fora. Botando a manguinha de fora e os caras pulando para roubar, né? E ele ficava fulo tentando espantar todo mundo para não comer. Que legal. Uma história muito interessante. Essa foi Guarupi, esse você fez. Esse eu fiz, exatamente. Eu fiz o selo, né? Eu tenho um selo postal que eu fiz em homenagem ao autor, como é que chama o irmão, como é que chama os irmãos que fizeram... Vilas Boas. Vilas Boas, exatamente. O Orlando, né? Orlando. Tive com o Orlando, tudo. E fiz... porque eu ia fazer o selo dele. Eu fiz o selo, né? Mas eu acho que eu fiz o selo depois que ele morreu. Mas eu fui na casa dele porque eu queria muito falar com ele sobre o Guarupi, que ele tinha um texto original, e eu queria ilustrar o texto dele. Mas ele falou, não pode porque está com uma editora lá do Rio Grande do Sul e até hoje eu não consigo pegar de volta, sei lá. Eu falei, bom, aí ele faleceu, eu falei, não, agora eu vou fazer. Aí eu fiz a minha versão da festa dos mortos. Do Guarupi, né? Ok. A Lenda do Batatão. Esse do Marco Aurélio. Marco Aurélio é um escritor fantástico, uma pessoa, um dos maiores conhecedores de cordel que eu conheço, de cultura popular. E ele resolveu, eu fiz poucos trabalhos com ele, infelizmente não consegui fazer mais, mas o Marco Aurélio é um cobra, é o cara que mais conhece literatura de cordel, é o Marco Aurélio. Ele é paraibano? Ele é baiano. Baiano. Exato, baiano. Você ilustrou textos do Chico de Assis, né? Do Chico de Assis. Aqui de Brasília. Sim, claro, ilustrei, sim. Nós fizemos coisas mais para o governo. Fizemos um cordel sobre proteger, né, o uso da camisinha, se proteger contra a AIDS. Fizemos algumas coisas. Mas a gente não faz mais porque não acha editora, sabe? É uma pena. É difícil você achar, porque você tem que convencer a editora. Você tem que levar alguma coisa, uma proposta que seja viável, comercial. Exato, é muito em cima desse problema. Bom, esse aí foi o livro que eu fiz na Hungria. Na Hungria? Exatamente, Alto, Bom e Boi. Eu fiz tudo, eu tenho que fazer a separação de cores. Era um trabalho mais de como é que exercício. Chama? Exercício. Foi impresso lá, poucos exemplares, 100 exemplares. E mais recentemente o Marco Aurélio pegou as ilustrações e recontou em cordel, que nós lançamos pela editora DCL de São Paulo. Sei. E esse aqui é o Don Quixote, que eu falei, né? Que a gente Don já Quixote, falou. Que o J. Borges escreveu, né? Era uma homenagem aos 450 anos, se não me engano. E foi impressa aqui em Brasília e depois foi o próprio... como é que chama? O J. Borges fez uma versão e gostei muito porque ele colocou aqui as ilustrações. As gravuras dele eram baseadas nas minhas ilustrações. E eu que sempre considerei ele um grande mestre, uma pessoa que eu sempre admirei, né? E ele pegou e fez essa gentileza. Bom, mas aí eram postais, né? Os postais. São época, selos. Esse é um capítulo dos selos. Exatamente. Os primeiros selos que eu fiz, né? Eu fiz 75. 75? Porque o selo é sempre lançado um ano depois. Né? Foi quando eu voltei da Hungria, 75. Eu fiz o selo, aí foi lançado em 76, e esse postal era para colecionadores, né? Antigamente escrevia, o cara tinha preguiça de escrever a carta, escrevia um postal e mandava, né? Tinha sim. Se vira atrás, você lembra. Sim. Hoje não existe isso, mas é muito raro você achar, né? Esse é o selo do Pavão Misterioso. Né? Que coisa interessante. Eu fui lá receber esse prêmio lá na Itália. Olha. Agora, o prêmio não era para mim, eu não sabia, eu pensei que era para mim. Mas era para o Correio. Mas me deram um troféuzinho, né? Mas tem até uma foto aqui. O prêmio é otorgado aos Correios. Aos Correios, exatamente. Né? Exatamente. E está no outra... Aqui. Tá aqui. Deixa eu ver. Tem uma foto minha bem antiga aqui, ó. Uns 2 troféus, né? Esse daqui, isso. Isso é 20 anos atrás, já pensou? Aliás, 22 anos atrás. Isso foi em 2000, no ano 2000, acho. Ano 2000. Interessante. Bom, vamos ler. Bom, aí essa história é interessante. Essa história é a seguinte: os Correios me convidaram para eu fazer
o selo era 100 anos do frevo. Né? 100 anos do frevo. Aí eu fiz o selo, desenhei, mandei. Aí, não sei quem foi lá, mas eu acho que era a prefeitura. A prefeitura pediu para tirar o teatro, né? O teatro Santa Isabel? Santa Isabel. Eu falei, não, porque é uma coisa popular, não vai. Eu falei, aí eu bati o pé, falei, nada disso tem que colocar, porque eu tenho que ter duas referências a Pernambuco. Um é um trechinho da bandeira e o outro é um monumento à cultura. Aí os Correios convenceram lá. Você sabe onde foi lançado esse ano? Lá num teatro. Ó! Aí eu fui nos Correios. Você sabe onde foi lançado? Eu falei, não, foi no teatro que queria tirar. Eu falei, pô, viu como... Eu acho que talvez o desenho convenceu as pessoas a colocar lá, né? Tem cada uma, né? Esse aqui é o do ano da criança, da ONU, né? Vocês da Unicef. A Unicef, desculpa, Unicef. Aí eu coloquei esse personagem João Bolinha, que era um personagem desenhado por um Joselito, era um desenhista que trabalhava para o SESI, e ele tinha esse João Bolinha, né? Aí eu falei assim, eu sou um Bolinha. Aí eu fiz o João Bolinha. Inclusive, eu conheci o Joselito depois, bem depois eu conheci, já velhinho, né? E aí eu coloquei lá os personagens o Saci Pererê, Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que me intriga muito Sim. é que no dia 31 de outubro Sim. é o dia do Saci e coincide de ser o dia do Halloween. É verdade. O Halloween é a cultura americana, sim. que é herdada da Irlanda, etc. Claro. E, evidentemente, os nacionalistas acham que é um símbolo do imperialismo americano, etc. Sim. Agora, eu acho muito engraçado porque o pessoal fala mal do Halloween, não sei o que, etc. Mas por que em vez de falar mal do Halloween, não mostra o Saci? Eu também acho. Eu acho assim, essas coisas assim, muito comerciais, né? Tipo Papai Noel, etc. Não dá para combater, que é bobagem, né? Está aí, a maioria aceita. Mas você esqueceu o nosso lado, é que me incomoda. O Natal. O meu Natal, o Natal da minha infância, não tinha nada a ver com o Papai Noel. Era manjedoura. Era as pastorinhas, que eram a apresentação teatral Festa em dos praça Reis. pública. Exatamente. Isso era lindo, mas esqueceram e veio o Papai Noel, porque é a força comercial, né? Claro, o comércio e acabou, né? Então, se transforma tudo em coisa comercial e passa por cima. Isso me magoa muito, sinceramente, né? Você ir, por exemplo, que eu te falei, você ir atrás de um brinquedo nacional, brasileiro, que tem alguma coisa. Você não acha, não existe o brinquedo nacional. Você no máximo vai achar as bonecas do Maurício de Souza, né? Que são legais, mas só tem isso, não tem mais nada brasileiro. Tem algum erro nessa tática aí, né? Eu acho bobagem. Claro, inclusive é função da escola. Porque o que a criança compra é o que ela vê na televisão, que vê agora na internet, sei lá. Mas você não deve combater, mas você deve prestigiar, dar chance para as pessoas conhecerem, né? Eu acho que o combate é de outra maneira. Não, né? de outra maneira. É um combate mais positivo. Exatamente. Eu acho que eu já fui membro da sociedade dos observadores dos Sacis. Você bebia muito, né? Mas aí a gente fazia essa brincadeira, etc. Tinha uma festa, ainda tem, lá em São Paulo, no interior lá. Sim. Mas eu sempre falei assim, mas por que eles falam tanto no Halloween? Parece aqueles pentecostais que só falam do capeta e pouco de Jesus. Pois é. Não, e por que não coloca o Saci no Halloween, por exemplo, né? Né? O Lobato fez isso, né? O Lobato colocou o Gato Félix, colocou o personagem do desenho animado americano nos livros dele, cara. Que faz parte também de e não deve, eu acho que se deve juntar. Né? Isso. E a gente ganha essa parada. Né? Tem dado certo aqui, não ultimamente, mas até antes de ultimamente, tem dado muito certo essa coisa, né? da multiplicidade de várias influências. Né? Tem tanta coisa boa, a comida japonesa, não tínhamos comida japonesa, né? A comida árabe, todo mundo... Que é a tal da antropofagia, né? Da alta antropofagia. Exatamente, ou seja, é você assimilar e pegar o que é bom e transformar, porque você não vai simplesmente copiar, você vai assimilar ao gosto nacional, né?
Tem isso agora? Não, agora tem uns que... McDonald's, você não... pelo menos eu não sei se fizeram algum sanduíche com um cara brasileiro, eu não sei. Mas deveria ter isso, né? Claro. Vamos assimilar, cara. Claro, Né? claro. Jô, quais são os seus projetos agora? O que você está pensando? Ó, eu estou esperando a oportunidade para ter várias coisas. Você tem um trabalho que eu estou tentando fazer com uma amiga minha, que é uma grande escritora, a doutora Paula Torres, é uma pessoa fantástica, que eu tenho sempre trocado ideias com ela. Nós estamos querendo fazer um livro sobre a cultura popular de Pernambuco. Ela já fez o Cordel, que é uma narrativa que ela pegou a descida do rio Capibaribe e o contato de uma entidade que ela inventou, que tem contatos com as manifestações populares nas margens dos rios, em cada cidade. Isso é uma coisa que a gente está querendo louco para fazer. Outra coisa, me escapa o nome agora do personagem, é a primeira mulher a escrever um romance. É uma negra do Maranhão, Maria Firmina. Maria Firmina. Que, por acaso, vai ser homenageada em Paraty, né? E a doutora já fez... Eu fiz a capa, a doutora fez o texto e vai ser lançado em Paraty, agora, nesse mês agora, né? E, por sorte, né, que o único personagem, o único escritor estrangeiro que foi convidado é justamente a Annie Ernaux, que, por acaso, ganhou o prêmio Nobel. Já pensou? Bom, o pessoal de Paraty está de parabéns, né? Vai acertar assim no inferno, não? Acertou na mosca. Né? E homenagem à mulher, e justamente a Maria Firmina vai ser lançada. Felizmente, a gente não fez o livro, porque a intenção da doutora agora é transformar em livro. A editora, essa minha amiga da editora Rota da Fantasia, vai já... Rota Imaginária, desculpa. Rota Imaginária. Vamos transformar em livro, e com ilustrações, porque eu só fiz a capa, né? Sei. Exato. Mas que beleza, não, muito legal. Então você não para, né? Não para, porque eu gostaria... Tem muitos projetos, mas você só faz projetos se tiver um editor interessado. Não adianta fazer e guardar. Várias coisas que eu fiz no passado ficaram guardadas, né? Por isso aqui, ó. Isso aqui é coisa que eu fiz pro pessoal que eu tenho uma ligação muito grande aqui com o pessoal do Mamulengo. E esse daí é o Mamulengo Sem Fronteira. Foi um projeto que eles fizeram para o FAC, e eu fiz a capa do projeto, né? E estamos fazendo coisas. Recentemente eles fizeram no Sesc de Taguatinga, eles lançaram o primeiro festival de bonecos do Brasil, e eu fiz o cartaz. Então, eu sempre estou trabalhando com eles, né? Que coisa ótima, maravilha. E eu não faço mais coisas porque não procuro, eu não tenho onde achar. Eu gostaria muito, assim, de poder fazer cartazes, coisas sobre, por exemplo, os músicos de Brasília. Seria interessante, né? Fazer camiseta, isso seria muito interessante, né? Eu tenho a impressão porque não precisa fazer muito, né? Isso não é uma coisa industrial, tem que ser uma coisa para um público que já tenha falado sobre isso. Eu gostaria muito, porque é possível fazer coisa bonita, né? No sentido, porque os elementos são visualmente assim, tentadores. Pode-se fazer como eu fiz aí da Maria, né? Esteticamente ricos, né? Eu fiz da Maria, cadê que você viu? Essa eu fiz do Lampião, né? Mas tem esse da Maria... Essa aqui. Exatamente. Né? Isso daria uma bela camiseta, não daria? Claro. Né? Mas olha, eu acho... Isso eu fiz para um pessoal do Ceará, que vai ser lançado lá. Que com a revalorização da cultura a partir aí de janeiro, não é? Com o novo governo Lula. Sim. Eu acho que os artistas, os músicos... A turma da cultura vai ter um pouco mais de espaço, né? Porque houve uma devastação. Sim, claro. E esse campo vai rebrotar. Tomara, né? É necessário. Então, eu acho que... É necessário reforçar a nossa identidade. Claro. É necessário você ter apreço pelas tradições culturais. Isso faz parte da sua, como é que chama? Da sua localização como ser num espaço determinado. Isso. Né? Não, o pessoal está dizendo que o Brasil foi... redescoberto agora pelo mundo. Sim.
E, evidentemente, aqui internamente nós vamos nos redescobrir também, né? Não há dúvida, é necessário. Então, sim, eu acho que... dúvida. Ô, Jô, eu agradeço muito Eu que o agradeço. convite Não, foi muito de bom. participar aqui, você ter aceito esse convite, Sim. etc. Vamos ver se a gente conversa mais em outras ocasiões, claro, não é? Vamos aí, vamos. E você está de parabéns. Você está Isso. de parabéns. Eu acho Obrigado. que o seu trabalho é fundamental, é bonito, Obrigado. valoriza a cultura brasileira, valoriza a cultura do Nordeste. Sim, sim. Né? Que Nordeste, hein? Que Nordeste, que salvou o Brasil, né? Então, gente, estamos terminando aqui mais um podcast da República Popular das Letras. Eu peço que vocês deem os tradicionais likes aí embaixo, se inscrevam no canal e convido os e as para o próximo episódio. Muito obrigado, tchau!